Olá, bonitos! Vamos continuar nossas aulas do dia. Agora nós vamos para matemática. Vamos comigo? Muito bem. Abrindo a apostila de novo. Já deve estar aberta, né, da aula de português. Então a gente vai para a página 174. Olha só. Números racionais. Tá bom? Vamos lá? Nesse momento, a Pro quer que vocês analisem aí essa imagem junto com a Pro. Olha só, o que a gente está vendo aqui? Nós temos o quê? Um rapaz, certo? Um menino aí, olhando uma revistinha. Sabe essas revistinhas que tem às vezes na Copa, né? De futebol, que tem a revista, tem as figurinhas? Então, é esse daí, olha só. Essas figurinhas do álbum, o álbum é a história dos meios de transporte. Vocês conseguem ver aí? Olha só. E aí tem várias figurinhas, olha, parece que ele tá bem avançado no álbum dele, hein? Olha só. E o que vocês estão vendo aí? Isso mesmo, olha só, o trem, nós temos um barco, navio, avião, olha só o 14 bis, que foi o primeiro avião, né, que foi feito. Muito bem, isso aí. Bom, vamos lá pro Trocando Ideias, acompanhando com a Pro, hein? Ouvindo e lendo aí no livro. 1. Em sua opinião, qual é a maior invenção de todos os tempos? Olha aí todos os meios de transporte que a gente tem aqui, todos eles, né? Ali os do álbum, e veja qual que para você é o que você acha assim mais revolucionário. Escreveu aí? Vamos lá. 2. Você já inventou alguma coisa? Já, assim, deu uma de cientista, inventou alguma coisa legal? Já? Então coloca aí, escreva aí sua invenção. E se você não inventou ainda, dá tempo. E tem muito tempo pela frente para você inventar. Vocês são muito inteligentes, então para vocês vai ser tranquilo. 3. Quais desses meios de transporte você já usou? Já usou algum? Já viajou de avião, de barco, né, de trem? Você já usou algum desses meios de transporte? Aí a gente não tem o carro, né, mas algum desses você já usou? Coloca aí. 4. Em qual deles você gostaria de fazer uma viagem? De repente você não viajou em algum deles. Tem algum aí que você não viajou e que você tem vontade? Escreva aí. 5. Imagine que a locomotiva tem 12,6 metros e que o vagão tem 12,06 metros. Qual dos dois é o mais comprido? Coloca aí tua opinião, tá? A Pro vai discutir mais sobre isso daqui a pouco. Mas coloca o que você acha. Se é o 12,6 ou se é o 12,06. Olha só, a Pro vai colocar aqui pra você. 12,6 metros ou se é o 12,06. Qual dos dois para você é o maior? É o mais comprido. Escreva aí. Muito bem. 6. Qual é a diferença entre o comprimento deles? Para você, qual que é a diferença entre o comprimento deles? Se você fizer a conta. Muito bem. É 0,54 metros. E dos dois, qual que é o maior? A locomotiva, 12,06. Bom, agora a Pro vai explicar para vocês entenderem o porquê que um é maior, o porquê que o outro é menor. Vamos lá, vamos comigo. Antes da gente ir para a página 175, a Pro quer relembrar algumas coisas com vocês, tá bom? Vamos lá? Existe uma coisa na matemática que a gente chama de valor posicional. Pro, o que é isso? O nome já se autoexplica. Valor, ou seja, qual é o valor que aquele número tem, posicional. Então, de acordo com a posição que ele está. Então, os números na matemática, eles variam o seu valor de acordo com a sua posição. Olha só. Vamos colocar aqui centena, dezena e unidade. Isso aqui vocês conhecem de cor e salteado. Já é para estar aqui, ó, gravado na cabeça. Vamos lá. Se eu colocar o número 4 aqui, quanto ele vale nessa posição? 4. Isso mesmo. Mas, se eu pegar o 4 aqui
Ó, vou apagar o 4 e eu colocar aqui na casa da dezena. O 4 vale 4? Não. Ele vale 40. É só colocar o 0 aqui. A gente sabe que quando fica um espaço em branco ali depois do número, a gente pode colocar o 0 que tá tudo certo, tá? Então, o 4 aqui, ele não é 4 como na unidade. Ele é 40, porque ele tá na dezena. Tá bom? Então, viram só? Mudou a posição dele, mudou o seu valor. E se eu pegasse o 4 e passasse para cá, para a casa da centena? A mesma coisa. Vou preencher ali com 0 e ele vira o quê? 400. Ele não é 4 mais, ele não é 40 mais, ele é 400. Então, isso significa que o número, mudando o valor, a posição, ele muda o seu valor. Então, isso daí tem que prestar muita atenção, tá? Agora, eu quero relembrar para vocês o que são os números decimais, que vocês viram aí, não viram? Ó, o 12,6 e o 12,06 é um número decimal. Como que eu sei que é número decimal? Que ele tá com vírgula. Todo número que tem vírgula, a vírgula aparece e depois dela tem números, é um número decimal, tá bom? O número inteiro, ele não tem vírgula aparente. Ele só tem ali o número. O decimal, ele tem o número, por exemplo, o 12, que a gente viu ali, e aí tem a vírgula 06. Então, isso daqui são as casas decimais. A prova vai escrever para vocês. Nas casas decimais é assim, ó. Décimo, centésimo e milésimo, tá bom? Então, ali a gente tá falando de metros, certo? Então, é 12,06 metros, tá? Mas e se eu estivesse falando R$12,06? Pensa comigo. Se eu estivesse falando R$12,06, por que eu falei centavos? Porque o 6 aqui acabou na casa do centésimo. Muito bem, parabéns. Então, é 12,06 centavos. Por isso que eu falo centavos, tá? Então, olha só. O 6 aqui, ele tá no centésimo. E o 0 tá na casa do decimal. Quer dizer que aqui o decimal não tem. Só o centésimo, tá? Então, se eu for colocar 12,6 aqui, voltando lá pro problema, tá? A Pro só queria que vocês vissem que tem diferença, tá bom? Na casa decimal, que ao invés de ser unidade, dezena, centena, é décimo, centésimo e milésimo, tá? Depois da vírgula, sempre assim. Só que, a gente quase não vê essa casinha aqui sendo usada, né? É muito difícil você ver 3 números depois da vírgula, quase não acontece. Mas vocês já viram no posto de gasolina que quando eles colocam o preço, sempre tem 3 números depois da vírgula? No posto de gasolina eles usam um milésimo. É raro a gente ver, mas lá para eles colocarem o preço eles usam. Mas geralmente no nosso sistema monetário, que é o quê? O sistema da nossa moeda, o real, é sempre só 2 números depois da vírgula, tá? Ou, nesse caso, igual aqui, 12,6, só tem um número. Eu não posso colocar o 0? Posso, tá? Não vai mudar nada. Por quê? Porque aqui, ó, é da dezena, então o 6 não é 6, ele é 60. Viram só? Ó, na casa que ele tá, a dezena. Então, por que lá no Trocando Ideias, na número 5, o 12,6 é maior que o 12,06? Porque o 12,6 não é 6, é 12,60. Esse sim é 0,6, porque o 0 tá antes, tá vendo? Então ele é só 6. Entenderam agora? Certinho? Então por isso que 12,60, 12,6, ele é maior que 12,06, tá? Então não se esqueçam disso. Ah, o número tá sozinho aqui, eu posso acrescentar o 0, tá? Porque na casa decimal sempre aparece 2 casas depois da vírgula, tá? Dificilmente aparecem as 3, que é a casa do milésimo, ela sempre fica muito sozinha, tá bom? Vamos continuar? Ah, e pra gente descobrir ali o 0,54 metros, a gente fez uma conta, tá? A Pro vai mostrar a conta aqui pra vocês de uma forma mais geral, mas vocês vão aprender nas próximas páginas realmente a adição e subtração, daí a Pro vai parar bem específico nisso. Agora a Pro só vai mostrar pra vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que depois a Pro vai explicar direitinho, tá?
Então, ele quer saber ali, ó, qual que é a diferença. Então, eu vou pegar o maior número, que a gente já sabe que é o 12,06, que na verdade é 60, né? Vamos lá. 12,60. E a gente vai tirar ali do 12,06. Vamos fazer? 0. Eu consigo tirar 6 de 0? Não consigo tirar, certo? Então, eu vou pegar ali do 6, né? Que ele é a dezena, ele vai passar uma dezena pra cá, então o 0 vai virar 10. E ele vai ficar 5, certo? Porque eu tirei ali dele. Muito bem. 10 menos 6. 4, muito bem. Vocês são muito espertos, eu tô ficando impressionada. Olha só, 5 menos 0. 5. Vírgula embaixo de vírgula. Então, eu repito a vírgula aqui, tá? Não pode esquecer isso, tem que colocar bem posicionado. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, quanto que deu? 0,54 metros. Tá bom? Já escreveram aí? Muito bem, parabéns. Vamos lá. Vamos com a Pro. Pessoal, olha só. Página 175. O que tá escrito aí? Comparação de decimais. Todo mundo comigo? Vocês entenderam bem que o número varia o valor dele com a posição? Entenderam bem que o número que é decimal ele tem a vírgula, né? E aí vem os números depois deles. Entenderam isso? Se tiver dúvida, já deixa tudo anotadinho, que na aula da semana que vem a gente vai ter aula via Zoom, então a gente vai poder interagir. E aí vocês vão perguntar, a Pro já vai responder, mostrar na lousa. Vai ser um sucesso, vocês vão ver. Tá bom? Então vai marcando as dúvidas aí. Comparação de decimais. Número 1. Todo mundo com a Pro? Página 175. Giovana visitará os pais em Goiânia e está verificando o preço das passagens em um site especializado. Observe as opções em diferentes meios de transporte. Olha lá, a gente tem aqui, ó, o trem, o ônibus convencional, o ônibus leito, que é aquele ônibus que você deita, todo assim, espaçoso, tá? E o táxi. Então, a gente tem ali essas 4 opções de meio de transporte para a Giovana visitar os pais dela em Goiânia. Vamos lá, cada um tem um preço. O trem, quanto que é? R$ 124,02. Olha lá. O ônibus convencional, R$ 114,20. Ônibus leito, R$ 142,50. Táxi, R$ 412,40. Letra A. Para você, isso significa que é a sua opinião, tá? Por que os preços são variados? Se o trecho da viagem é o mesmo, Giovana tá indo para onde? Para Goiânia. Então, por que esses transportes que são diferentes apresentam diferentes preços? Por quê? Pensa um pouquinho aí, monta a sua resposta. Isso mesmo, olha só. São serviços diferentes, então eles vão providenciar para ela serviços, coisas diferentes, então cada uma tem seu preço, tá? Não dá para cobrar o mesmo, porque, por exemplo, o ônibus são várias pessoas que vão nele. Então, o preço da viagem total esse preço é dividido para cada passageiro. Um ônibus tem 40 e poucos passageiros, então por isso a passagem fica mais barata, por exemplo, do que do táxi. Olha lá o táxi, são R$ 412. Por quê? Ela vai viajar sozinha, então o custo daquela viagem vai ficar todo só para ela. Não vai ter com quem ela dividir, porque ela vai sozinha nesse caso, né? Já no ônibus ela vai com outras pessoas, então a viagem é dividida entre as outras pessoas, tá bom? Então por isso já tem uma diferença aí. No trem também é a mesma coisa. Vocês viram que no ônibus leito é mais caro que o ônibus convencional? Por quê? Porque ele é mais confortável, então a pessoa paga também pelo conforto, né? Por algumas coisinhas ali, por umas regalias que ela recebe, tá? Olha lá. Então, escreveram a sua resposta aí? A Pro já conversou com vocês, hein? Vamos escrevendo. Pausa o vídeo, escreva, tá? E aí continua. Letra B. Com qual meio de transporte a viagem ficará mais cara? E por quê? A gente conversou, já não falou sobre isso? Qual que vai ficar mais cara? Só você olhar aí. Qual é o valor que assim, ó, está gritante
mais caro do que os outros? O táxi. Por quê? Lembra? A Pro já explicou. Isso, porque a pessoa vai sozinha, então o custo da viagem fica todo para ela. No ônibus e no trem, eles fazem a divisão entre as pessoas que vão usar esse mesmo transporte. Vamos lá. Letra C. Acorda aí, não vai dormir não. Presta atenção, cabrão, fica comigo, preciso de você. Qual será a viagem mais barata? Qual que é a mais barata aí de todos? É só você comparar os valores. O valor menor aí é o do ônibus convencional, que tá lá, ó, 114,20 centavos. É a viagem mais barata, tá? Então vamos continuar? Agora a gente vai para número 2. Giovana não ficou satisfeita e continuou sua busca. Ela queria ver ali uma coisa mais barata. Dessa vez, analisando os valores em diferentes empresas de ônibus. Então ela percebeu que para ela o mais vantajoso seria o ônibus como meio de transporte, né? Mais econômico. Mas ela queria ver que tem várias empresas de ônibus. Então talvez ela teria preços diferentes, né? Então qual que ela ia escolher? Vamos lá. A. Se o meio de transporte é o mesmo, por que os preços são variados? A gente conversou isso agora há pouco, não conversou? Por que os preços são variados? Porque cada empresa oferece, às vezes, um serviço diferente. E aí ela vai cobrar por esses serviços, tá? E aí varia mesmo o preço, ó, tá vendo? Uma é Catuense, RDR, Camuro Jeep, Santana, e elas apresentam preços diferentes porque oferecem serviços diferentes, tá? B. Qual empresa disponibiliza a passagem mais cara? Isso aí é fácil. Olha lá a tabelinha de preço. Qual que é a que tem, assim, olhando ali, é a mais cara, tem o preço mais caro? A. Muito bem, RDR. Essa empresa aí é a que tem a passagem mais cara. Pessoal, letra C. Utilizando os algarismos, utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. Liste com um colega, nesse caso não vai ser com um colega, vai ser aqui junto com a Pro e você em casa, às vezes com o papai e com a mamãe, tá? 20 números decimais diferentes, com 3 dígitos na parte inteira e sem repetir algarismo. Então, olha só, é para você fazer 20 números, usando os números, os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. Olha só. Você vai usar esses números, tá? O 0, 1, 2, 3 e 4 e vai montar 20 números a partir desses algarismos, tá? E esses números precisam ser o quê? Decimais, tá? E tem que ser diferentes. Ó, a Pro vai montar alguns aqui com vocês. Vamos usar? Vamos usar a sequência praticamente, ó. 1, 2, 3. Lembra que na parte inteira tem que ter 3? Essa é a parte inteira, ó. Unidade, dezena, centena. Então, essa é a minha parte inteira, tá? Tem que ter 3 números nela, a gente já usou. Agora, a gente vai na parte decimal, tá? Na parte decimal, ela não falou quantos números que podia ser, então vamos usar 2. Vamos usar o 0, que a gente ainda não usou, e o 4. Pronto! Esse daqui já é um exemplo de número para você daí da sua lista. Você tem que fazer 20, tá bom? Então, usem os algarismos, 1, 2, 3, o 4, também o 0, e você vai fazer os seus números, tá? Tranquilo, tá bom? Pausa o vídeo aí para você conseguir fazer. Vamos lá para a página 176? Vamos com a Pro. Número 3. Para o ser humano, o ato de voar parece ser uma combinação entre desejo intenso, trabalho árduo e tecnologia. Observe a seguir o gráfico que o professor Valmir encontrou em uma matéria de jornal sobre o aumento do uso do transporte aéreo em determinado país da América do Sul. Olha lá, esse é o gráfico, tá vendo? Olha só, crescimento do uso do transporte aéreo no período de 2014 a 2018, todo mundo acompanhando com a Pro, certo? Olha lá, aqui ele vem mostrando os bilhões de passageiros que utilizaram esse meio de transporte, tá? De 0 ali a 70 bilhões. Aqui ele foi colocando o ano, né, que foram usados esse meio de transporte. Então, ali de 2014 até 2018 foi o ano que ele fez. E aí, olha só o crescimento que aconteceu. Foi muito, cresceu muito. Olha só.
Depois de ler a matéria, o professor Valmir disse que 23,7 bilhões é o mesmo que 23 bilhões e 700 milhões de usuários. Olhem lá a tabelinha que ele montou aí do lado. A Pro vai fazer aqui para vocês. Olha só, ele colocou ali para separar que esse 23 é da casa dos bilhões, tá? Unidade, dezena, isso aqui de milhar, certo? Aliás, de bilhão. Então, olha só, bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Essa daqui, ó, é 23, então é dezena, o 2 ali tá na dezena e o 3 tá na unidade. Então, é 23 bilhões e 700 milhões. Pro, é isso mesmo? É, pessoal, 700 milhões, olha só. É 23 bilhões, tá vendo? Tá na casa dos bilhões, ó. E 700 milhões, ó. Centena, dezena e unidade. Tudo de milhão. Olha só. Então, é 23 bilhões e 700 milhões. Ó, o 7 tá na casa da centena. Deu pra entender? Não tá difícil, tá tranquilo, tá? Então, por isso que ele disse que não é 23,7 bilhões. Que também pode ser falado como 23 bilhões, porque tá na casa do bilhão, e 700 milhões, que é a casa que vem em seguida, tá bom? Olha só, letra A, se tiver dúvida, anota aí, eu já disse, vamos lá. Sem usar a vírgula, escreva o número de passageiros transportados em 2018. Olha lá, em 2018, quantos foram transportados? Lembrando que a casa principal aí é do bilhão, então esses 68 são bilhões, olha lá, no ano de 2018, que foi o último lá, ó. Segue até onde vai mostrar quanto que foi, quantas pessoas que utilizaram. Olha lá, 68,9. Então, esse 68 é o quê? Bilhões. E o 9? Muito bem, 900 milhões. Então, sem usar a vírgula, escreva 68 bilhões e 900 milhões. Parabéns. Vamos lá? Letra B. Qual foi o aumento em número de usuários entre os anos de 2017 e 2018? Então, em 2017, quanto que era? Olha lá, 38,3 bilhões. E em 2018, 68,9 bilhões. Vamos fazer a conta? A gente tem que fazer a conta aí pra gente conseguir ver qual que é a diferença. Quando eu falo diferença, qual que é a operação que eu utilizo? Isso mesmo, subtração. Então, eu vou pegar o número maior, lembra? Sempre o maior em cima. Então, lá, 68,9 milhões, menos o de 2017, que é 38,3 bilhões. Olha lá, 68 bilhões e 900 milhões, 38 bilhões e 300 milhões. A gente vai tirar, porque ele quer descobrir qual que é a diferença, qual foi o aumento ali de passageiros entre o ano de 2017 e 2018. Para a gente saber a diferença que teve ali, a gente tem que fazer a conta de subtração. Vamos lá. 9 menos 3, 6. 8 menos 8, 0. Opa, Pro, e a vírgula? A vírgula, tem que colocar a vírgula aqui, ó. 6 menos 3, quanto? 3. Então, qual que foi a diferença ali entre os anos ali? Qual foi o aumento? De 2017 para 2018, aumentou 30 bilhões e 600 milhões. Vocês são muito fera, gente. Tá tudo certo. Vamos lá? Escrevam aí, então. Aumentou 30 bilhões e 600 milhões de passageiros. Continuando, letra C. Reescreva cada quantidade sem utilizar a vírgula. Qual que ele mostrou aí? 2,7 bilhões e 9,3 bilhões. Como que fica sem usar a vírgula? Lembra? Só você seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu com os outros números. O 2 é bilhão e o 7 é da casa do milhão. Então, é 2 bilhões e 700 milhões. Ó, eu vou mostrar isso daqui pra vocês, só pra gente relembrar, tá? Lembra? Centena de bilhão, dezena de bilhão, unidade de bilhão. Qual que é o número? 2 bilhões. Então, 2 é o que aí?
unidade. 2 bilhões. Aí a gente vem para qual casa? Muito bem, milhões. Centena de milhão, dezena de milhão, unidade de milhão. Qual que é o número que vem aí depois? 700. É o 7. Só que o 7 está depois da vírgula, então ele é centena. Então ele é 700. Então vamos lá. 2 bilhões, que está na casa do bilhão, e 700 milhões, que está na casa do milhão. Muito bem. Então é só escrever aí. 2 bilhões e 700 milhões. Qual que é o outro? O segundo aí, 9,3 bilhões. Opa, não é bilhão não, Pro. É milhão. Então, olha só. Esse é milhão. Então, a Pro vai fazer com vocês aqui de novo, tá? É a mesma coisa do outro. Não vai mudar muito, mas vamos lá. O 9, ele é da casa do milhão. Lembra? Então, é centena de milhão, dezena de milhão, unidade de milhão. O 9 é a unidade, então vai ficar 9 milhões. E qual que é o outro? 300 mil. Por que é 300 mil? Porque o 3 está logo depois da vírgula. Então ele está na casa da centena de milhar. Tá vendo? O M é menor. Quase não dá pra ver, mas a Pro tá falando pra vocês conseguirem raciocinar junto. Vamos lá. Então, é o 9 que tá na casa dos milhões. Então, é 9 milhões e 300 mil. Deu pra entender? Todo mundo comigo? Vamos lá. Letra D. Agora, reescreva as quantidades abaixo, transformando os números naturais em decimais. Então, agora você vai fazer o contrário. O que era pra você pegar o número decimal e transformar em natural, agora você vai pegar o número natural, que é ele ali inteiro, e você vai transformar em decimal. 1 bilhão e 900 milhões. É só eu colocar a vírgula no meio. Como que vai ficar 1 bilhão e 900 milhões? Vai ficar como? 1,9, porque o 1 é do bilhão e o 9 é do milhão. Então é isso. Como vai ficar o segundo ali então? 3 bilhões e 800 milhões. Muito bem. 3,8 bilhões. Tá bom? Vamos lá. Página 177. Vamos com a Pro. Aguenta firme aí. A tabela a seguir indica a velocidade máxima que cada categoria de trem atingiu entre as cidades A e B. Enumere a terceira coluna considerando a ordem de velocidade máxima do trem, mais veloz para o menos veloz. Vamos lá? Esse daqui não dá pra gente confundir, tem que prestar atenção no número assim, ó, e lembrar da posição. Lembra que o valor do número muda de acordo com a posição? Então a gente, pra comparar, tem que saber isso daí. Vamos lá. Velocidade máxima de diferentes tipos de trem. A gente tem os tipos de trem aqui, ó, Maria Fumaça, trem elétrico, trem bala, trem convencional, metrô. E aqui é a velocidade máxima deles. E aqui é o que tá pedindo pra gente fazer, colocar em ordem. Qual é o mais veloz? Se você olhar aí de cara, você já consegue ver. É qual? O trem bala, ele é o mais rápido ali, ó, 356 km por hora. Então coloca ali, primeiro, ele é o primeiro. Colocou? Agora, qual que é o segundo mais veloz? Esse daí também tá bem tranquilo. É qual? O metrô, com 120 km,50 por hora. Colocaram? Segundo. Agora, qual que é o terceiro? Eu que pergunto, qual que é? Muito bem. O 63,50 km por hora. Que é qual? O trem convencional. Colocaram aí o terceiro? E o quarto? Do maior, vamos lá. Trem elétrico, 53,06 km por hora. E qual que é o que sobrou, que é o quinto mais veloz? A Maria Fumaça, 36,60 km. Muito bem, pessoal, vocês estão afiados. Vamos no Você Sabia? Os números decimais estão presentes em muitas medidas usadas pelos profissionais que trabalham no mar. Os primeiros barcos eram dotados de uma espécie de velocímetro bastante rudimentar.
uma corda cheia de nós com intervalos de 14,3 metros que ficava enrolada em um barril. Na outra ponta dessa corda havia um pedaço de madeira. Para saber a velocidade da embarcação, o barqueiro jogava madeira ao mar para que a corda fosse se esticando. Com a ajuda de um relógio de areia, ele observava quantos nós se desenrolavam em um certo período de tempo. Era isso que determinava a velocidade do barco. Olha que interessante! Número 5. Responda as perguntas considerando as informações do box se você sabia. Então, é de acordo com o você sabia aqui. Vamos responder. A. Um barco desenrolou uma corda com 12 nós. E o outro uma corda com 8 nós. Durante o mesmo período de tempo. Qual foi o barco mais rápido? Então, vamos lá. Um barco soltou uma corda com 12 nós. Então, uma corda comprida. O outro com 8. Uma corda menos comprida. E no mesmo tempo, qual foi o mais rápido? Isso, o que desenrolou mais quantidade de nós, né? Então, qual que é esse barco? O que desenrolou a corda de 12 nós, porque ele precisou ser mais veloz para desenrolar mais nós, né? Entenderam? Respiraram um pouco? Vamos lá. Letra B. Vamos lá. Como se leem os números 14,3 e 14,30? Como que a gente lê? Vamos lá com a Pro. Aqui. 14,3. Como que a gente sabe mesmo que o número é decimal? Ah, que a vírgula aparece e que são os números depois da vírgula, certo? Das casas decimais. Muito bem. Então, esse 14, ele é o quê? Inteiro, ele é o número inteiro. Ele não está separado por vírgula no 14. Só depois dele, certo? Então, o 14 é inteiro. Depois é o decimal. Então, se a gente for ler esses dois números, fica 14 inteiros e 3 décimos. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Pro, e o 14,30? Lembra que a Pro falou para vocês que na casa dos decimais tem décimo, centésimo e milésimo? Lembraram disso? Muito bem. Então, o 14 ele é um inteiro, certo? 14 inteiros. E esse aqui são 30 centésimos. Tá vendo? É na casa que termina. Então, são 14 inteiros e 30 centésimos. Muito bem? Tudo certo? Vamos lá, continuando. Escreveram aí, pausa o vídeo se precisar. Vamos lá. Letra C. A que conclusão você chegou sobre os valores dos números no item B? O que você percebeu? Que o 14,3 e o 14,30. O que você percebeu entre eles? 14,3 e 14,30. Eles são o quê? Eles são iguais. Se eu colocar o zero aqui, ó, é a mesma coisa. Então, os números eles têm o mesmo valor, porque 3 décimos é a mesma coisa do que os 30 centésimos, tá bom? É só acrescentar o zero aqui. Eles são o mesmo valor, tá? Tranquilo. Vamos lá. Página 178. Vamos lá? Talvez o transatlântico mais famoso da história tenha sido o Titanic, ou no inglês Titanic. Até seu lançamento, em 1912, ele era o maior navio de passageiros do mundo. Foi construído com a mais avançada tecnologia da época, sendo considerado insubmergível. O que é isso? Que ele nunca poderia se afundar. Porém, isso não impediu seu trágico naufrágio. Veja os números referentes a essa embarcação. Olha só, então era uma embarcação assim, insubmergível, nunca que ela se afundaria. E o que aconteceu? Teve o trágico acidente e ela realmente afundou, né? Vamos lá, olhem aí a figura, vamos olhar o que está escrito aí nesse box. Qual que é a altura dela, do barco? 53,3 metros. Aliás, é um navio, né? Boca, 28 metros. Calado, 9,7 pés. Comprimento, 269,0
0,4 metros. Tonelagem, 46.328 toneladas. Muita coisa. Velocidade, 24 nós ou 44 km por hora. Custo, 7,5 milhões de dólares. Tripulação, 892 pessoas estavam no Titanic. Passageiros, aliás, que estavam trabalhando só, né? Tripulação. Passageiros, 2.435. Olha só. Olha só. Então, só de trabalhadores eram 892. E os passageiros, 2.475. Mortes no naufrágio, 1.517 mortes. Bastante, né? Olha só. Releia os dados e separe os números decimais dos números naturais. Muito bem. Lembrando que o que diferencia mesmo o número natural do número decimal? A vírgula que aparece, certo? Então, o decimal, ele é separado por vírgulas, né? A casa decimal. E o inteiro, a vírgula não aparece ali. Então, vamos lá. Olhem lá todos os dados e peguem e separem os números ali. Os que são os decimais e os naturais, que são os inteiros. Vamos lá? Quais são os decimais? Vamos com a Pro. O primeiro que a gente vê aí. Isso, 9,7. Então, marque aí, 9,7. 9,7 pés. Vamos lá, qual que é o outro que está separado? Por vírgulas. Logo em seguida, 269,04 metros. Esse é outro decimal. Qual que é o outro? O custo, 7,5 milhões de dólares. Então, olha lá, 7,5 milhões é o outro número decimal. Tem mais algum separado por vírgula aí que vocês estão vendo? Não, não temos, tá? Então, vamos para os números naturais. Quais são os naturais? Todos os outros números que não estão separados por vírgula. E os números que sobraram. Que é o quê? O 28 metros, o 46.328 toneladas, o 24 nós, né? Ou 44 quilômetros. O número dos funcionários, né, da tripulação, que são 892. O número de passageiros, que é 2.435, e a quantidade de mortes no naufrágio, que é 1.517. Muito bem. Agora lá, vamos lá. Letra B. Se dividirmos a quantidade de passageiros pela de tripulantes, o número resultante será decimal ou natural? Escreva como se lê o número. Então, se eu for dividir a quantidade de passageiros, cadê? Quanto que é a quantidade de passageiros? 2.435. Vamos com a prova. 2.435. Se eu for dividir essa daqui, 2.435, pelo número de tripulantes, vamos lá, 892. Quanto que vai dar? Vamos lá? Esse aí é a quer que vocês façam, tentem fazer, tá bom? Aí em casa, e aí na aula Zoom a Pro vai fazer junto com vocês na lousa, tá bom? Porque esse é um pouquinho mais complicado e a Pro quer ter vocês ali juntinho pra fazer, tá? Então tente fazer vocês sozinho, e aí guarda aí. E a Pro vai fazer com vocês na aula Zoom esse daqui, tá bom? Combinado? Vamos lá. Número 7. Amir Klink é um brasileiro famoso, respeitado por suas expedições em barcos altamente tecnológicos. Observe as informações sobre 3 dos barcos que ele projetou e construiu. Olha lá. Então, tem os barcos que ele projetou e que ele construiu aí, ó. O iate, o Paraty e o Paraty 2. E o comprimento de cada um, né? Quantos iate caberiam em fila no convés do Paraty 2, aproximadamente? Então, ó. Cada um aqui tem 5,94 metros, tá? O Paraty 2 tem 28 metros. Quantas vezes o 5,94 mais ou menos cabe no 28,6? Vamos pensar. Vamos pensar no 5. 2 vezes 5 são 10, certo? Esse aqui tem 28, ou seja, nem metade, né? Então, e se eu fizer 3? 3 vezes 5 são 15. Ainda tá longe do 28, né? E se eu colocar 4? 4 vezes 5 são 20. Opa! Mas olha só, lembra que tem 94 centímetros? Cada um quase 1 metro? Então, se eu pegar o 20
dos 5 metros mais o 4 dos metros que sobraram aqui, dos 94 centímetros, vai ficar uns 24 metros. Então, tá perto do 28. Então, seria o quê? Mais ou menos 4 embarcações, tá? Escreveram aí? Muito bem. Ah, olha só, outra forma que a gente poderia ter feito, tá? De cabeça, porque é aproximado. Olha só, 5,94 metros são quase quantos metros? Quase 6. Quantas vezes 6 chega perto do 28? 4. 4 vezes 6 é 24. Então, tá perto do 28. Então, aproximadamente 4 barcos iate caberiam dentro do Paraty 2. Tá bom? Entenderam? Ficou mais claro agora, eu acho, né? Vamos lá. B. Se o reboque ao lado mede 17 metros, vocês estão vendo a figura aí, né? Quais embarcações a Mir poderia transportar nele? Quais que ele poderia transportar? Olha só. Se esse daqui mede 17 metros, e aí tem mais o carro ali, quais que ele poderia rebocar? Quais? Ele poderia o iate, que tem 5,94 metros, e o Paraty também, que tem 15. Porque os dois são menores que 17, certo? Isso aqui tem 17 metros. Caberia o Paraty 2, que tem 28? Não, não caberia. Mas caberia o iate, que tem 5,94 metros? Caberia, sobraria espaço. Só que não daria para colocar outro. E caberia o Paraty? Caberia, porque ele tem 15 metros, então ainda sobra um pouquinho até chegar no 17. Entenderam? Tranquilo? Muito bem, pessoal.